nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em que me compraste. Portanto, vinde, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Toda a igreja. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quantos mais precisam de oração? Oremos, grandioso Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez gratos a Ti, meu Deus, por estarmos aqui nesta noite, diante desta lição maravilhosa. Ó Senhor, abençoa nós que vamos ouvir, abençoa também o Teu servo, vai transmitir mais uma vez o ensino nesta noite, dirigido pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez nós te agradecemos e amém. Pode sentar. Também estaremos já orando pelas contribuições nesta noite na casa de Jesus. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, abençoa os queridos, teus servos, qual podem contribuir nesta noite. Também abençoa os que não podem. Ó Deus, vai abençoando, vai cuidando do teu povo, porque tu és a nossa alegria, tu és a nossa esperança, tu és o nosso provedor fiel. Abençoa também o teu servo, a teu santo recolhimento, nos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Jesus com 244. 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue do céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que
logo aquele coceira na garganta, mas no nome de Jesus estamos aprendendo. Mas em nome dele, já o trabalho está com o nosso presbítero Daniel Inútis. Meus irmãos, conforme nos orienta o São Gilberto esta noite, mais uma vez estamos nessa escola bíblica, a quarta deste ano, né? A lição de número 4, que seria amanhã, 26 de janeiro de 2025. Nós já estamos terminando praticamente o mês de janeiro já, né? 2025 chegou e já está terminando o primeiro mês. E o título da lição é Deus é triuno. A palavra triuno vem de 3, viu? 3 em um só. Triuno. Quer dizer, 3 unidos. 3 em um só. O texto áureo é uma ordem de Jesus que ele dá em Mateus capítulo 28, mandando os seus discípulos ensinar todas as nações. O crente, ele tem por obrigação ensinar a palavra de Deus. Se você vê alguém falando bobagem, heresias, tolice, e você tiver a oportunidade de ensinar, como está escrito na Bíblia, faça. Não concorde não, embora que seja a maioria. Porque às vezes a pessoa é mais importante do que a gente, é maior do que a gente, tem mais tempo do que a gente, tem mais presença com a gente, aí a gente baixa a cabeça e concorda. Não. Se tiver oportunidade, fale a verdade. É ordem de Jesus, ensinar todas as nações, seja quem for. A verdade prática fala que desde a eternidade Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Quem aqui já achou a palavra Trindade na Bíblia? Em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo que está escrito? Todo mundo aqui já leu a Bíblia toda, né? Quem sabe ler, né? Bem, eu já li a Bíblia 25 vezes de capa a capa. Vou completar 26 agora, esse ano. E não achei a palavra Trindade. A palavra Trindade, não escrita assim, Trindade, não está na Bíblia. É a doutrina que está, o ensinamento que está. Quando Deus diz assim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, está falando de 3. Então aí vem a palavra Trindade. É, por exemplo, deixa eu dizer para os irmãos, a gente diz assim, a doutrina da escatologia. Onde é que está o nome escatologia na Bíblia? Não está. Escatologia quer dizer doutrina das últimas coisas. E a pneumatologia? Parece até nome de doença, né? Pneumatologia. O que é pneumatologia? É a doutrina do Espírito Santo. Então, escatologia, teologia, trindade, pneumatologia, soteriologia e tanto eclesiologia são palavras que não estão escritas na Bíblia, mas que são doutrinas contidas na palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, ou se tiver, daqui no final da escola bíblica a gente resolve, né? Vamos para o comentário. Veja comigo o comentário. Introdução. A introdução diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, esta palavra, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam esta verdade.
Veja, o autor começa aqui pelo período neotestamentário do tempo que Jesus veio à Terra, do tempo dos apóstolos, do tempo da igreja primitiva. Não havia, meus irmãos, não havia estudo teológico naquela época. Veja que os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que Pedro e João eram iletrados. Pedro e João eram analfabetos, eles não sabiam ler nem escrever. Quem escreveu para Pedro foi Marcos. O livro de Marcos era para ser o livro de Pedro, mas Marcos escreveu para Pedro, contando a história. Lucas escreveu para Pedro. Apóstolo João também era um homem letrado. Eles eram pobres, filhos de pescadores, e eles não tinham condições de estudar naquela época, era tudo muito caro. Então, eles não tinham conteúdo teológico, não tinha a leitura que os irmãos têm, o conhecimento, e ainda mais, eles não tinham a Bíblia que vocês têm. Aqui todo mundo pode ter uma Bíblia. Se você não tiver condição de ter uma Bíblia, a gente arruma. Mas todo mundo tem condição de ter uma Bíblia. Naquela época era mais fácil ter um palácio do que uma Bíblia. Era muito caro. Só quem possuía, nem Bíblia era uma porção. Por exemplo, o livro, se você pudesse possuir o livro de Salmos, você era muito rico. Porque era muito caro escrever um livro da Bíblia. E os livros que tinha eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, uma parte de Jó, Salmos, uma parte dos Salmos, nem todo mundo podia ter, que era muito grande o livro de Salmos. E para carregar, se fosse escrito uma Bíblia, naquela época tinha que carregar em cima de um carro de boi, de tão grande e pesado que era para ter uma Bíblia inteira. Hoje, você carrega no bolso. Tem Bíblia de bolso, você sabe que tem? Tem Bíblia que cabe no bolso do patrão. E hoje tem no celular. Você pode ter vários aplicativos de Bíblia Sagrada no seu celular. A versão que você quiser, você pode baixar no seu celular, baixa na televisão, baixa no computador, baixa em áudio. Então hoje tem uma riqueza de variedades para você conhecer a Bíblia. Mas no tempo do Novo Testamento não tinha. No tempo dos apóstolos. Mas vamos ver que depois, bem na frente, foi que Pedro escreveu as epístolas, Paulo escreveu as epístolas, os escritores hebreus escreveu a epístola aos hebreus, a carta aos hebreus, Tiago escreveu e assim por diante. Depois veio aparecer o conhecimento. Mas nós vemos, irmãos, que os apóstolos daquela época e os discípulos daquela época já aceitavam abertamente a Trindade. Mesmo sem ter o nome Trindade na Bíblia daquela época, na lei judaica e nos escritos dos profetas, dos salmos, mas aceitavam perfeitamente a palavra Trindade. Certo? Vamos para frente. A palavra-chave hoje é Trindade. Vamos ler o tópico primeiro. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Um diz assim: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Letra A. Letra A do 1 diz assim: cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Da mesma forma ao Filho, em Colossenses 2 e 9, e ao Espírito Santo, em Atos capítulo 5, versículo 3, versículo 4. A letra
Letra B. Cada uma das três pessoas é chamada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama. Tetragrama são letras com 4 palavras. As 4 consoantes do nome divino. Veja que o nome divino está aí. YHWH. 4 letras. Senhor, pois se aplica ao Pai sozinho, se aplica ao Filho e se aplica ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Letra C. Eu vou ler tudo para comentar. Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo echad, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Veja, irmão, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus é Pai, é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. Até mesmo todos eles são chamados, a Bíblia se refere a eles como Deus. Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui, até a palavra Iavé, essa palavra que eu li, YHWH, quer dizer Iavé, ou Javé. Todas esse tetragrama, chamado que é Senhor, se refere a Deus Pai, se refere ao Filho e se refere também ao Espírito Santo. Porque, meus irmãos, surgiu um grande problema na época da igreja judaica, da igreja primitiva, porque Deus disse assim, lá no mandamento, eu estava lendo hoje os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos diz assim: o primeiro mandamento é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não é esse o primeiro mandamento? O primeiro mandamento da lei é esse: não terás outro Deus diante de mim. Aí Jesus chega na terra, aí diz assim: eu sou Deus. Aí os judeus não aceitaram. Porque eles disseram: o único Deus é Jeová. O único Deus é o Senhor. Como é que Jesus está dizendo que é Deus também? Vamos matar. Vamos matá-lo porque ele está se fazendo igual a Deus. E Deus só existe em um que está no céu. Essa foi uma das causas que os judeus rejeitaram Jesus. Porque Jesus se dizia ou se apresentava como sendo Deus. O Filho de Deus sendo igual a Deus. Então houve como diz aqui, o monoteísmo judaico não aceitava Jesus como Deus. Porque veja só, Filho de Deus, porque no entendimento humano, irmão, no entendimento humano, o Filho não é igual ao Pai, ele se parece com o Pai. Pode ter algum filho do pastor Zé Maria que se pareça com ele, mas não é ele. Então, no entendimento humano, o pai é um e o filho é outro totalmente diferente. Mas no entendimento bíblico, o pai é Deus e Jesus Cristo, o Filho, também é Deus. Esse é o entendimento bíblico e que apresenta a Trindade. Então, veja só, se nós trouxermos para o Novo Testamento não contraria o monoteísmo judaico. Por quê? Apesar de existir Deus Pai, apesar de existir Deus Filho, e apesar de aparecer e existir, apresentar o Espírito Santo como Deus, ao mesmo tempo são um só. Alguém sabe explicar como é que funciona isso? Daqui a pouco eu vou explicar
decorrer da lição. Vamos para o tópico 2 do 1. Diz assim: a evidência no Antigo Testamento. Lê comigo. Esta doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Lá em Gênesis 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E não para por aí. Em Isaías capítulo 66, versículo 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo da sua face. Veja, no Antigo Testamento, foi citado, o autor citou 3 passagens bíblicas aqui, em que Deus se refere a Ele mesmo no plural, não como uma pessoa. Por exemplo, Deus disse assim: eu vou descer. Deus disse: desçamos. Deus disse assim: o homem se parece comigo. Deus disse assim: o homem se parece com nós. Então, quando se usa a palavra nós, é mais de um. Quando eu era solteiro, era eu. Eu casei, agora é nós. Veja como mudou. Se aumentou de pessoas, aumenta também, diferencia também a identificação. Então, no Antigo Testamento, a palavra Deus é usada no plural. É usado no singular Eloi. Deus no hebraico é Eloi. Quando se refere à Trindade, é Elohim. Eloi, o I acentuado, é Deus. Quando se refere à Trindade no hebraico, é Elohim, com N do H, que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Vocês vão entender essa parte, né? Vamos para o 3 do 1. Alguma dúvida? Não? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? O 3 do 1 diz assim: revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. A letra A, Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, em Mateus 28, 19. Na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. Na bênção apostólica, também conhecido como bênção trinitária. Na unidade da igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Na hora da salvação, em 1 Pedro 1 e 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Alguém procura para nós aí Filipenses 3 e 3, para nós citar essa referência. Filipenses 3 e 3. Veja, a Trindade, a palavra Trindade, revelada no Novo Testamento. Na leitura bíblica que nós lemos em classe, volte aí para a leitura bíblica em classe. Quando a Bíblia diz que Jesus foi batizado, nós vamos conhecer essa passagem, né? Jesus foi batizado por João. E quando ele estava saindo da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba, pousando sobre ele. E quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, se ouviu uma voz do céu que dizia o quê? Este é meu filho, a ele ouvi. Onde é que Jesus estava? Onde é que Jesus estava? Na água. Onde é que Deus estava?
no céu, e o Espírito Santo veio do céu e pousou sobre Jesus. Nós vemos três aí, né? Um estava no céu, o outro estava na água e o outro estava descendo. Veja aí, não existe a palavra trindade, mas existe a manifestação do Deus Trino. Deus estava no céu falando de Jesus. Este é o meu filho. Jesus estava na água se batizando e o Espírito Santo estava descendo. Aleluia. Existe uma dificuldade nisso aí? Não existe. Não existe. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre o unicismo, né? Que é os unicistas. Eles dizem, algumas igrejas por aí, diz que só existe um só. Deus é um só. Não existe Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Existe só Deus. Mas me diga, como é que Deus estaria no céu, Deus estaria na água e Deus estaria descendo sobre Jesus? Só sendo três. Né? Só sendo três pessoas distintas. Quem achou o versículo poder? Aquelas 3 e 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Veja, nós servimos a Deus no Espírito e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que falou 3 novamente. Servimos a Deus no Espírito Santo e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma passagem que fala de 3 pessoas distintas. Então veja, vamos para outra passagem que nós citamos aqui da grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Jesus disse: portanto, ide, ensinar as nações, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo e do Filho. Como a irmã Cecé falou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que Jesus falou em 3 nomes. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. 3 pessoas citadas aqui também em Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Agora a letra B aqui, que nós paramos aqui na letra B, né? A letra B. A letra B do 3, lá embaixo. Na verdade é o subtópico 3 do 1 e a letra B lá embaixo. A trindade dos credos. A trindade é a união de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em só divindade, iguais em poder, em glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Eu estava vendo o comentarista da escola bíblica, eu gosto de assistir todos, ali na sexta, no sábado, eu gosto de assistir o comentarista lá da Central de Recife, e o comentarista dava um exemplo, dizendo assim, por exemplo, certa vez, eu mesmo fui pregar para os TJ, vocês sabem quem é, né? Eu fui pregar para os TJ, Testemunha de Jeová. Fui pregar para os TJ, e aí ele disse assim, como é que pode? Porque antigamente eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era um profeta. Agora já dizem que é Filho de Deus, mas era um profeta. E que o Espírito Santo era apenas uma força de Deus, era a manifestação do poder de Deus. Não acreditava em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, acreditava em Jeová, era só Jeová. E aí a gente falando sobre isso, eles, como é que pode? Como é que pode 3 num só? Não existe isso não. Se você botar 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Como é que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Aí o irmão falando, explicando assim, se for na multiplicação, pode. A matemática diz que 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então até pela matemática pode se explicar a trindade. É 1 vezes 1 vezes
vezes 1, que é igual a 1. E se você multiplicar 3, se você juntar 1 mais 1, acaba dando 3 na adição. Mas na multiplicação também te explica a presença da Trindade. E aí o autor também deu um exemplo. Por exemplo, quantos Daniel tem aqui? Só tem um. Só tem um Daniel aqui. Mas eu tenho corpo, eu tenho alma e tenho espírito. Mas só sou um. No dia que meu corpo morrer, o meu espírito e a minha alma vai sair do corpo, mas eu sou só um. Não é verdade? Eu tenho espírito, eu tenho alma e eu tenho corpo, mas eu sou só um. Da mesma forma, a Trindade também pode ser semelhante à criação do homem. É Deus, Pai, é Filho, é Espírito Santo, mas é um só. Vamos para o tópico 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. Leia comigo o tópico 2. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Então veja, duas doutrinas do antigo, bem do passado mesmo, que começou no século III depois de Cristo, foi o unicismo e o unitarismo. Na lição de hoje, o autor abordou para nós a doutrina do unicismo. O que é unicismo? Unicismo vem da palavra um. Veja, Trindade vem da palavra 3. Unicismo vem da palavra um. Que Deus é Deus, mas não existe Filho e não existe Espírito Santo. E se acredita nisso? Se acredita. Como eu falei agora há pouco, os TJ dizem isso. Estão mudando aos poucos? Estão. Mas quando surgiu, não existia Jesus como Filho de Deus, nem Espírito Santo como Deus. Assim, eram apenas manifestações de Deus. Vamos lá. O 1 do 2, leia comigo. O unicismo. Este movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais líderes heresiarcas representantes desse movimento foram o nome de um, Noeto, o outro, Práxeas e Sabélio. Foram esses 3 homens que inventaram o unicismo. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Lá em Mateus capítulo 3, 16 e 17 e 1 Pedro 1, versículo 2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Vocês sabiam que as Assembleias de Deus têm um credo? Sabia ou não? Você sabia, professor? Sabia, meu Vidal? Que a Assembleia de Deus tem um credo? Tem um credo da Convenção das Assembleias de Deus. Eu era para ter trazido aqui, eu esqueci de trazer para ler para vocês um pouquinho. O que é o credo? O credo é a declaração de fé que a gente quer. Por exemplo, a Igreja Católica tem o credo dela, né? Assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e na Virgem Maria. É assim? É o credo. Creio nos santos papas, creio não sei o quê, creio não sei o quê. É o credo.
A Assembleia de Deus tem o credo dela. O cremos é a declaração de fé. E nesta declaração de fé, a Assembleia de Deus declara que crê em Deus Pai, crê no Deus Filho e crê no Deus Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia, que é a declaração de fé. Vamos para o 2 do 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Alguém lê para mim João 8,16, por favor? 16 e 17. João capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. Embora sejam eles o mesmo Deus, com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele empregava a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. É aquela questão, irmão, que nós falamos assim. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Maria era mãe de Deus? Não. Também não era a esposa de Deus, né? Porque para ela ser a mãe de Jesus e Deus o Pai, também eles não eram casados. E aí, como diz assim, se Jesus era Deus, Maria era mãe de Deus? Não. Maria foi mãe carnal do Filho de Deus, de Jesus. Mas não quer dizer que ela era mãe de Deus. Senão ela seria a avó de Jesus, não é isso? Se ela era mãe de Deus, ela não era mãe de Jesus, era a avó de Jesus. Mas isso aí, irmão, é um comentário, é uma visão humana tentando interpretar a Bíblia pelo conhecimento humano. E a Bíblia não se interpreta pelo conhecimento humano. A revelação e o conhecimento das Escrituras se dá mediante o esclarecimento do Espírito Santo. Alguém lê para nós aí o versículo que eu citei? João 8, 16 e 17. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Amém. Veja que aqui no discurso de Jesus, ele disse assim, foi o Pai que me enviou. Veja que Jesus, ele não falava do Pai se referindo a ele. Ele sempre distinguia o Pai dele. Em João capítulo 3, versículo 16, este discurso era o próprio Jesus falando, ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou enviou o seu Filho ao mundo. Veja, Jesus também se referia a Deus como Pai e Ele como Filho. E ao mesmo tempo, Jesus, quando ele estava para voltar ao céu, ele disse assim, eu vou para o Pai. Lá em João 17, eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, ele vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Aqui nós vemos falando também de três pessoas. Jesus disse assim, eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, ele vai enviar outro para ficar no meu lugar. Quem é esse outro? O Espírito Santo.
Então, mais uma vez aqui na Bíblia, a verdade bíblica declara que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Alguma pergunta dentro desse tópico? Está todo mundo entendendo? Graças a Deus. Graças a Deus está todo mundo entendendo, porque é um assunto muito complicado de falar. Vamos para o tópico 3. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. Ensina a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isto não é um mero jogo de palavra. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheça a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível ou revelado pelo conhecimento humano, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. Então, meus irmãos, veja aí o perigo de crer ou de ensinar uma doutrina errada. Por exemplo, se eu disser que Jesus não é Deus, eu estou errando de acordo com a Bíblia. E se eu disser que Deus é um só, e não são três pessoas distintas, eu também estou errando de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que a vida eterna, olha, o próprio Jesus disse que a vida eterna depende do homem reconhecer a Deus e a seu Filho, ao qual ele enviou. Aleluia. Então, se eu crer no ensinamento que diz que só existe Deus o Pai, e não existe o Filho, e não existe o Espírito Santo, eu corro no perigo de não me salvar. Porque o próprio Jesus disse aí: ninguém conhece a Deus se não for o Filho, e ninguém conhece o Filho se não for o Pai. Isso quer dizer, não tem como a gente isolar, não tem como a gente separar, não tem como a gente extinguir Deus de Jesus e Jesus de Deus. A Bíblia coloca eles no mesmo patamar, irmãos. A Bíblia coloca, é tanto que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder debaixo da terra, foi isso? É-me dado o poder no céu e na terra. Quem é que tem todo o poder no céu, se não for Deus? E quem é que tem todo o poder na terra, se não for Deus? Então veja que não tem como eu tirar a divindade de Jesus. Veja, os muçulmanos, o islamismo, que é a religião dos muçulmanos, eles dizem que Jesus existiu. Eles dizem que Jesus nasceu. Mas eles dizem que Jesus era apenas um profeta. O muçulmano não acredita em Jesus como Salvador. O muçulmano não acredita em Jesus como Filho de Deus. Acredita que foi um profeta que veio, que nasceu, um profeta escolhido por Deus, que nasceu, mas que ele não é o Salvador. Então, como pode a humanidade se salvar se não há salvação fora de Jesus? A Bíblia diz que não há outro Salvador,
A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Eu negar para os internautas que estão ouvindo, né? Logo estará nas redes sociais. É preciso crer em Jesus como Salvador para ter a salvação da alma. O próprio, quando nós citamos aqui na leitura oficial, que quando Jesus estava saindo da água, a Bíblia diz que se ouviu uma voz do céu que dizia assim: este é o meu filho amado, escute ele. A ele ouvi. Quando lá em João capítulo 2, Jesus foi fazer o milagre da transformação da água em vinho, Maria chega para o seu discípulo e diz assim: faça tudo o que ele disser. Veja, Deus como Pai, reconhecendo a divindade de Jesus. Maria como mãe, a mãe de Jesus, reconhecendo a divindade de Jesus. Os apóstolos também, durante o seu ministério aqui na terra, também reconheceram a divindade de Jesus. Então, não há outra verdade a ser pregada, a ser ensinada, que tire a divindade do Senhor Jesus. Vamos para o subtópico 2 do 3. Uma reflexão bíblica. Lê comigo. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que não se sente bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana do Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Amém? Veja, tudo que você ouvir, sim? Ô, presidente, só para tirar uma dúvida aqui. Dúvida não, eu entendi. Eu só queria saber o porquê que pregações anteriores não pregou sobre os muçulmanos, né? Sim. Que são velhos, matavam a espada. E por que eles sabem que Jesus nasceu, sabem que Jesus foi Deus, e não acreditam que ele é o Salvador? É só uma pequena dúvida. Bem, os judeus eles são descendentes de Abraão e os muçulmanos também são descendentes de Abraão. Eles acreditam que ainda o Messias deles virá. Os judeus ortodoxos, os judeus que não são cristãos, eles ainda esperam o Messias. Da mesma forma, o muçulmano também espera o Messias dele. Que o Deus Alá vai enviar um Messias para salvar eles. Nós não esperamos mais o Messias. O nosso Messias Jesus já veio. Já morreu na cruz, já ressuscitou e um dia vem buscar a igreja. Mas os judeus ortodoxos, os judeus muçulmanos e os islamitas ainda esperam o Salvador deles. É tanto que está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Veja, Jesus veio para o povo judeu, mas eles rejeitaram a Jesus. E no momento que eles rejeitaram a Jesus, a Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás, escureceu o entendimento deles, para eles não aceitarem a Jesus.
Quando o homem rejeita Jesus, ele rejeita Deus. Então, no momento que os judeus rejeitaram Jesus, eles acabaram rejeitando Deus. Por isso que é um povo sofredor. Só vive em guerra, em matança, em exílio, em expulso da terra. Veja que até no ano de 1948, eu não era nascido não, 1948. Acho que o José Maria nasceu por aí, né? 1950? Pronto. 2 anos antes do pastor José Maria nascer, Israel nem país era. Vivia perambulando pelo meio do mundo. Por quê? Rejeitaram a Jesus e passaram a ser perseguidos e passaram a sofrer porque rejeitaram Jesus. Então veja só, respondendo, recapitulando a sua pergunta, os judeus ainda esperam o Salvador e os muçulmanos esperam o Salvador deles também, que não é Jesus, viu? Diz que Alá vai mandar um anjo para salvar eles e que eles vão dominar o mundo. A igreja não pensa assim, né? A igreja crê em Jesus que foi para o céu e vai voltar para buscar o povo para o céu. Os judeus esperam que o Messias vai vir e vai derrotar o mundo e vai fazer deles a nação mais poderosa da terra. Mas cada cá com sua crença, cada cá com seu conhecimento. Então veja só, a Bíblia é a única fonte de doutrina. Meus irmãos, a gente, o homem, não pode inventar doutrina fora das Escrituras Sagradas. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento tem que estar baseado nas Escrituras Sagradas. Graças a Deus, a Assembleia de Deus do Brasil é a igreja que mais se aproxima da veracidade da palavra de Deus. É perfeita? Não. Porque o homem não é perfeito. Ninguém é perfeito. Não tem ministério perfeito. Porque somos compostos por pessoas. Mas a Assembleia de Deus é a igreja que mais se aproxima da integridade e da fidelidade da palavra de Deus. Todas as doutrinas, estou falando de doutrina, estou falando de uso e costume. Todas as doutrinas da igreja, Assembleia de Deus, tem base bíblica. Se você me perguntar qualquer coisa sobre doutrina da palavra de Deus, eu mostro o livro, eu mostro o capítulo e eu mostro o versículo. Não foi inventado, não foi criado, não foi ideia, não. Foram no decorrer dos séculos, estudos, foram revelações da Bíblia Sagrada, homens que se estudaram, homens que se aprofundaram e trouxeram conhecimento para nós vivermos a palavra de Deus. Vamos agora para o 3 do 3, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossa igreja. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra a heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado do Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Veja, meus irmãos, nós não podemos ser contra as outras igrejas. Nós podemos diferir, nós podemos discordar de algum ensinamento. Mas se eu, como crente da Assembleia de Deus, deixa eu dizer,
Se eu, como crente da Assembleia de Deus, eu disser que tal igreja não é de Deus, como é que eu posso provar? Eu posso dizer que não concordo, eu posso dizer que eles não estão certos, mas eu não posso dizer que não é de Deus, porque aí Deus é quem vai julgar. Pode ter algum ensinamento diferente da nossa? Pode. Mas aí nem todas são iguais. Veja, meus irmãos. Veja que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, nasceu da Igreja Batista. Você sabia disso? Que Daniel Berg e Gunnar Wingre eram crentes da Igreja Batista, que vieram dos Estados Unidos, crentes da Batista. Só que foram expulsos da Igreja Batista porque foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então eles foram rejeitados. Então, como eles foram rejeitados da Igreja Batista, eles vieram para o Brasil e começaram o que hoje é a Assembleia de Deus, o maior ministério do mundo hoje. Mas aí, eu não vou condená-los, porque senão eu vou dizer que a Assembleia de Deus nasceu de dois desviados, né? Se eu condenar a Igreja Batista, eu vou dizer, gente, que a nossa igreja nasceu de dois desviados? Não. De maneira nenhuma. E isso aí quem vai julgar é Deus. Isso aí quem vai julgar é Jesus. É o que o autor está dizendo aqui. Não devemos ser contra o unicídio. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas. Nós não somos contra. Mas contra a doutrina errada. Agora, eu sou um pouquinho assim, porque é do ministério da pessoa, tem um pouco da igreja também, se rebela contra a nossa igreja, e sai falando, intervalo, na boa congregação, puxa os crentes da nossa igreja, isso aí É isso aí que vai julgar é Deus, porque assim. eu não digo que não é errado, mas também eu não. É certo que não estão, porque, Eu queria. olha, Isso é um visitaria. veja, quem deve mudar somos nós, não é a Bíblia. Eu acho que Se eu me rebelei contra meu pastor, se eu me rebelei contra a minha igreja, e se eu sair e criei uma igreja para mim, o errado sou eu. acho que deveria haver um conselho. Porque eu que deveria mudar. Certa vez eu falei para um irmão, o irmão na igreja, na Assembleia de Deus, assim, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu procuro uma igreja que seja certa para você. Porque a Assembleia de Deus já tem 100 anos dessa forma. E Deus tem abençoado e Deus tem ajudado durante 100 anos. Então, procura uma igreja que dê certo com você, então. Se você não está concordando. E não é que ele saiu mesmo? E não é que ele foi e abriu a igreja para ele? Já abriu 4, fechou todas as 4. E eu não estava nem. Não, aí eu não sei, eu também não vou mudar. Veja, meus irmãos, veja, é eu que preciso mudar. É eu que preciso mudar. Se eu não estou congregando na igreja, se eu não estou congregando na minha igreja e estou congregando em outra igreja, o errado sou eu. Não é minha igreja, não. Se eu estou errado, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. E eu como membro, eu como obreiro, vocês como membro, nós temos que se adaptar à igreja que nós fazemos parte. Porque seria hipocrisia da minha parte eu estar na igreja e dizer, eu não concordo com isso está errado, isso aqui está errado. Não. Pode estar diferente de você. Pode estar diferente do seu pensamento, pode estar diferente do que você acha. Aí há algo a se discutir. Mas se tem fundamento na Bíblia, a doutrina está na Bíblia, então ela não está errada. Eu posso até não aceitar. Tem coisas que eu não concordo? Tem. Mas eu fico para mim. É uma questão pessoal. Aí eu não vou discordar e usar o púlpito
para confundir as mentes das pessoas, para rachar a lenha no ministério. Não, se tem coisas que eu não concordo, aí eu fico calado, fico da minha. Porque a minha intenção é falar o que está na Bíblia e o que eu aprender dos meus superiores, do pastor Zé Maria, do pastor Dário e do pastor Maria. Então veja, o que o autor quis dizer aqui é que não devemos condenar as outras pessoas porque nós cremos diferente. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai salvar e escolher os escolhidos dos 4 confins da terra. E lá haverá salvo de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Aí eu pergunto, e a Assembleia de Deus está em todos os países e em todas as nações? Não. Tem lugar que não tem. Aí tem outro ministério lá. Então, se for um ministério sério, que prega Jesus, que prega a Bíblia, que prega a salvação dentro do conhecimento das Escrituras, nós não podemos condená-los. Amém? Então veja, a Bíblia é a única fonte de doutrina. Não é a Assembleia de Deus que é a fonte da doutrina. Não é a Igreja Batista que é a fonte da doutrina. É as Escrituras Sagradas. Agora, para encerrar. Agora, se o ensinamento está fora da Bíblia, não é de Deus. Se está fora da Bíblia, não é de Deus. Mas fulano é tão bonito. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, mas deu certo comigo. E aí? Deu certo com você. Mas está fora da Bíblia, foi o diabo que te enganou. Porque deu certo com tu, mas está fora da Bíblia, então não foi Deus não. Tem que ter cuidado nisso aí, né? Tem que ter cuidado nisso aí. Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se transfigura, ele se veste de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Aí apareceu aí um profeta, apareceu aí um operador de milagre, está descendo fogo do céu, mas está contrariando as Escrituras Sagradas, é o diabo que está usando. Porque se for Deus, ele vai estar dentro das Escrituras Sagradas. Ele vai ensinar o que está escrito na Bíblia. Eu já vi o obreiro que era da nossa igreja, Assembleia de Deus do Pernambuco, de Recife. Ele se rebelou contra a igreja e disse que não existe pastor. Não existe pastor não. O nosso pastor é Jesus Cristo. Isso é doutrina de Satanás. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para evangelistas, outros para doutores e outros para pastores. E a Bíblia diz lá em Hebreus, obedecei a vossos pastores. Então, quando aparece um dizendo assim, eu não tenho pastor não, meu pastor é Jesus Cristo. Não, seu pastor não é Jesus Cristo não. Porque se seu pastor for Jesus Cristo, você obedecia a liderança da sua igreja. Eu não obedeço o homem não. Então seu pastor não é Jesus Cristo não. Porque Jesus mandou obedecer os homens. Jesus mandou obedecer a liderança da igreja. Então, são coisas pequenas, ensinamentos pequenininhos, que você acha que não é nada, mas acaba tirando você para fora da palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Porque como é teologia, irmão, a teologia é um assunto muito difícil de falar. E aí eu vou dizer para vocês, dentro da teologia, é tão profundo o entendimento, é tão profundo assim, o conhecimento sobre Deus, que tem coisa que não tem resposta não. Deixa eu perguntar para vocês, qual o tamanho de Deus? Alguém sabe dizer? Não. Quantos anos Deus tem? Não sabe dizer. Aonde é que Deus mora? Em qual parte do universo?
Nós não sabemos dizer. É no céu, no terceiro céu, acima das estrelas, mas ninguém sabe se é para baixo, se é para cima, se é para lá, se é para lá. A Bíblia diz que Deus, Ele enche o universo inteiro. Peraí, Ele enche o universo inteiro, então Ele é maior do que o universo. Então tem coisas que não adianta a gente coçar a cabeça, esquentar a cabeça não, porque tem coisa que a gente não vai entender. Deuteronômio 28, versículo 28. As coisas reveladas são para nós. As coisas escondidas são para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Agradeço a Deus por esta oportunidade desta noite. Diante de tudo que já foi ensinado nesta noite, conclusão dos dias, a introdução do credo de Atanásio, resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita inviolidade, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. O problema é que o unitarista separa a substância e o unicista confunde as pessoas e assim creem num Deus distinto do que aprendemos pela Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos às perguntas, vamos responder em nome de Jesus. Primeira pergunta: o que indica o termo Ishá em Deuteronômio 6, versículo 4? O termo Ishá em Deuteronômio 6, 4 indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Amém. Segunda pergunta: cite 4 evidências no Antigo Testamento em favor da Trindade. Em Gênesis 1:26, quando diz: façamos o homem a nossa imagem. Em Gênesis 3:22, quando diz que o homem é como um de nós. Em Gênesis 11:6-7, quando diz: desçamos e confundamos. O Espírito Santo aparece eternamente como o anjo da sua face. Em Isaías 6:63-8. Amém. Terceira pergunta: quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? A grande comissão, Mateus 28:19, a distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 2, 4-6, a bênção trinitariana, 2 Coríntios 13, a unidade da igreja, Efésios 4-6, a obra da salvação, 1 Pedro 1 e 2. Amém. Quarta pergunta: em que consiste o unicismo e quais os principais heresiarcas dessa heresia? A heresia consiste em negar a Trindade. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Graxas e Sabeia. Amém. E primeiro pergunta: o que João 17,3 mostra em relação à salvação?
Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que o conhecimento não é uma sigla, mas misto, que implica a comunhão, a fé, a obediência, a adoração. Amém. Vamos convidar a igreja para ficar em pé. Digam comigo, Pessoal, portanto, ide, ide, ensinai todas as nações, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, batizando-as em nome do Pai e do Filho, e do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Amém. Meus irmãos, amanhã nós estaremos aqui a partir de 1h30. Nós vamos amanhã a Lagoinha em nome de Jesus. Irmãos que sentiram o desejo estão convidados em nome de Jesus. Amém? Amém. E oração final está conosco para os em nome de Jesus. Salve a amada igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Nós precisamos de oração. Ele é nada. Olha para o trabalho. Deus podia levar a saúde e o abençoado. Certo? Oramos para Pai da muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. ó Deus, queremos agradecer por toda a gente. Ó Deus da terra, Abençoa o conhecimento, Senhor. Deus que dá força, saúde. Abençoa todas. Aleluia. E continua abençoando a saúde. A tropa de anjo, os céus que vão sair para o mundo. A tropa de anjo continua abençoando. Em nome de Jesus. Amém.